Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Olá, mais uma vez, o Pode Papocar, o nosso podcast do Sindiúti, o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza, encerrando o ano, já terminando dezembro, já chegando aí o final do semestre letivo, mas ainda muita luta por vir, um ano bastante pesado, um ano de muita rua, de muita passeata, de muito debate, de muita reflexão. Hoje nós estamos, inclusive, afunilando aqui o nosso Pode Papocar, né? Uma edição que vai concluir as nossas atividades do nosso semestre letivo. Eu sou Gardênia Baiman, da direção do Sindiúti, e estamos aqui novamente, Rafa, para conversar, para refletir, para discutir. É isso, Gardênia. Mais uma vez, no Pode Papocar, é um prazer dividir, né, essa mesa com você, com os nossos convidados, que passaram ao longo do ano todo, né, por esses debates aqui provocados pelo Pode Papocar. Inclusive, em 2025 foi o ano em que nós estreamos o podcast, que acho que é muito importante, então foi muito significativo para a gente. E ano, inclusive, que o podcast ocupa aqui essa casa, que são os estúdios diretamente aqui da sede do Sindiúti, sede também inaugurada em 2025, um ano também de muitas conquistas para os educadores, com a ampliação da política de comunicação da entidade e também a própria organização da nova sede. E, mais uma vez, né, a gente trazendo um debate importantíssimo para a nossa classe, que é o balanço de 2025. Além das perspectivas para 2026. E para o programa de hoje, a gente recebe a minha amiga, né, minha professora, Carla Michele Quaresma, que é cientista política, também tem mestrado em Sociologia, atualmente é professora na Faculdade CDL e tem sido a debatedora, né, de todas as emissoras de TV, né, dos principais debates, tanto acadêmicos quanto também institucionais relacionados à política aqui no estado do Ceará. Tem também especializações na área do marketing e também do marketing político. Então vai trazer aqui um balanço para a gente desse ano, nos ajudar nesse debate tão importante do que foi 2025 e do que será 2026. Muito bem-vinda, Carla. Eu que me sinto extremamente honrada com esse convite. Você, Rafael, você, Gardênia. É para mim um momento muito importante, porque eu acredito que a visibilidade das ações do sindicato é fundamental para que as pessoas entendam, né, a importância da luta para que os direitos sejam conquistados, para que eles possam ser exercidos. Então, a comunicação nesse sentido é fundamental. Para mim, portanto, é uma satisfação enorme compartilhar dessa mesa com vocês e, principalmente, para que nós tenhamos também essa possibilidade de fazer um balanço do que foi o ano de 2025, um ano extremamente desafiador do ponto de vista político, com muitas propostas que foram aprovadas e que realmente daqui a algum tempo vão impactar diretamente a vida dos brasileiros, e fazer também essa conjectura para 2026, né? Pensar como pode ser o próximo ano, a partir do que nós já colhemos em 2025, entendendo melhor que a partir do próximo ano nós temos outros grandes desafios que precisam ser superados. Isso mesmo, a gente está num ano em que a conjuntura se transformou muito para a classe trabalhadora de uma forma geral, mas também aqui no município de Fortaleza, sempre, Carla, que tem início de novo mandato na prefeitura, o desafio aumenta, né, Gardênia? O desafio Sim. do sindicato aumenta, o desafio de conquistas relacionadas aos direitos coletivos dos trabalhadores da educação, que é o nosso público direto aqui, também aumenta. Então, hoje no programa a gente vai perpassar, vamos falar dessas principais lutas, a Carla vai trazer aqui também muitas informações que eu acho que são importantes, inclusive esse outro olhar, né, de quem observa com delicadeza essa realidade, do que a gente pode produzir, inclusive, de estratégia. Então é um momento da gente realmente acompanhar um debate de qualidade sobre
o que a gente fez, como dizia lá o Milton Nascimento, né? O que foi feito de Vera, é preciso saber o que fomos para melhor prosseguir. Espero que a gente consiga melhor. Rafa, eu queria agradecer aos que nos assistem, aos que estão conosco, aos que compartilham, né, aos que dão a sua opinião sobre o que a gente vem conversando durante todo esse ano aqui no nosso podcast. E queria também aproveitar esse programa que encerra o nosso semestre. Ano que vem outros programas virão, né? Mas eu queria dedicar esse programa, Rafael e professora Carla, à memória das mulheres que recentemente foram assassinadas, sabe, por conta de um feminicídio inexplicável, professoras, muitas situações dentro de escola, né? Então, assim, nós temos acompanhado isso, fizemos 2 plenárias de mulheres, a nossa categoria é majoritariamente de mulheres, nós temos uma preocupação muito acentuada, né, em relação ao que se desenvolveu, a política do ódio, a política contra a mulher, a regressão, né, em algum momento que o país viveu anterior a esse governo que trabalha a responsabilidade social, né, que retomou as políticas públicas. Mas, assim, desde a pandemia, sabe, nós temos acompanhado assim, ladeira abaixo, né, muitas relações, sobretudo contra jovens da periferia, né, contra os negros, contra as mulheres, a LGBTfobia. Quer dizer, nós estamos vivendo de fato uma era, né, com bastante eu quero dizer assim, nesse momento eu estou procurando aqui a melhor palavra, porque isso cala tanto fundo na gente, né? Mas um momento assim de muita agressividade, de desumanização, né? Eu acho que eu tenho ouvido muito, professora Carla, as pessoas falarem sobre isso, sabe? Vi inclusive recentemente uma poetisa, uma escritora, dizer assim: olha, diante de tudo que está posto, eu me sinto desumanizada, eu me sinto envergonhada, né, de pertencer à raça humana. Isso me chocou tanto, né? E eu acho que a gente olha um pouco com esses olhos para a conjuntura, né? Porque claro que tem as coisas boas, nós somos, né, a resistência, nós somos aqueles que organizamos, aqueles que estão nas ruas, aqueles que não perdem a esperança, porque o que nos move é, de fato, a perspectiva de mudança, né? E quando a gente diz só a luta muda a vida, é porque a gente, de fato, acredita nisso, a gente experimenta isso, e o sindicato é aquele instrumento de luta, né, que nos acolhe, nos une, nos unifica, independente da cor, independente da religião, se tem, se não tem, do credo, né? Então, assim, eu gostaria, Rafael, que o nosso programa hoje fosse dedicado à memória dessas mulheres e claro que nós somos a continuidade delas, né? Nós que resistimos, elas sequer, na maioria das vezes, elas sequer tiveram o direito de defesa, né? E eu fiquei estarrecida, porque a estatística só cresce, e eu li ontem que no Brasil, em cada 4 horas, uma mulher assassinada, né? Então, não é ainda a paz, né? Assim, chega muito perto da barbárie, né? Numa conjuntura de um sistema, né, que não só mais explora o homem pelo homem, mas ele segue na sua fase assim mais decadente, né? E quem não é consumidor não tem o direito de existir, né? Tá fora do planeta, tem que ser eliminado, né? Então, professora, são muitos desafios que estão postos, mas apesar de tudo isso, nós seguimos esperançosos, né? Porque nós somos muito freirianos, né? Sim. Nós trabalhamos muito o esperançar.
Então, eu queria que você, nesse debate conosco, pudesse olhar um pouco para esse 2025 do ponto de vista da política, né, do que é estrutural no país, e nos diga qual é o seu olhar, qual é a sua leitura sobre esse ano que nós estamos ainda nele, mas caminhando para um ano 2026 pré-eleitoral, um ano par, 2026. Eu acho que as coisas vão melhorar, né, professora? É o que nós esperamos, né, Gardênia? Acho que você foi muito feliz aí em dedicar o programa à memória dessas mulheres. Inclusive, o presidente Lula falou sobre isso, a necessidade de nós termos uma legislação mais eficiente, mais punitiva, né, porque a legislação cumpre um papel fundamental, que é de educar as pessoas, né? Fazer com que elas entendam que nós precisamos evoluir no nosso processo civilizatório, nós precisamos entender a diversidade, né? O outro também como um sujeito, e isso faz parte do campo da ética. É claro que não é uma exclusividade da nossa sociedade ou do nosso momento histórico, né? Essa tendência dos indivíduos olharem para o diferente com menosprezo, com inferioridade, né? Isso que nós na antropologia chamamos de postura etnocêntrica, né? Considerando o outro apenas um objeto que pode ser manipulado, que pode estar à disposição para atendimento das necessidades de alguém que se considera superior. Isso faz parte da humanidade, mas nós somos herdeiros de uma tradição de direitos humanos, né? Então nós precisamos, enquanto sociedade, pensar seriamente qual é o papel das instituições sociais. E aí o reforço das instituições é fundamental nesse sentido, né, da família, da educação. A educação não pode ser pensada apenas como um instrumento de transmissão de conteúdos, mas ela precisa ser pensada como um instrumento importante para a formação dos indivíduos e, sobretudo, a formação ética. Então, nós precisamos do fortalecimento das instituições sociais para garantir que as pessoas possam olhar para o outro com respeito, né? Entendam a diversidade como algo importante, inclusive para a construção da alteridade, para a construção da própria identidade, porque eu só sei quem eu só me reconheço a partir daquilo que é o diferente de mim. Então, nós precisamos do fortalecimento das instituições, mas nós precisamos também de uma legislação que seja aplicada com maior rigor para esses casos, principalmente que envolvem esses níveis absurdos de violência. Então, você foi muito feliz, né, em iniciar o programa falando dessa questão, que é uma questão muito séria para a sociedade brasileira. E aí nós temos uma série de políticas governamentais, inclusive aqui na Prefeitura de Fortaleza, né, com a implementação aí de instâncias que possam fazer frente a essa necessidade de um suporte maior para que as mulheres possam ter autonomia, para que elas reconheçam a situação de violência. Tem uma coisa importante, que a gente, embora tenha feito um debate hoje bastante consistente sobre as diversas formas de violência, a grande maioria das mulheres ainda não conseguem reconhecer essas formas de violência, né? É somente na escalada e quando chega ao extremo da violência física que as mulheres percebem que estão vivendo, por exemplo, relações abusivas. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Trazer essa discussão para que as pessoas entendam, né? Quando elas estão envolvidas em relações que podem, inclusive, se tornar relações letais. Então, parabéns por ter colocado essa questão de início, porque eu acredito que ela mereça ser tratada com muito respeito, né? Com muito cuidado. Em relação ao ano de 2025, né? Nós tivemos grandes desafios esse ano. Foi um ano em que o governo federal ele teve que provar a sua capacidade de articulação diante de um Congresso. E aí é interessante porque a cada ano eleitoral, né, com a formação do novo Congresso, nós costumamos avaliar como o pior Congresso da nossa história. A cada ano nós dizemos isso, né? Foi o pior Congresso que nós obtivemos a partir do resultado das urnas. E parece que não há limite para o pior, né? Quando a gente acha que está no fundo do poço, a gente descobre que o fundo é falso. E pode piorar ainda mais a situação. Né? A cantiga da perua, né? Exato. O pior, como dizia o sertanejo. Então, o governo federal realmente encontrou um desafio muito grande para lidar com o Congresso, que desde 2015 é hipertrofiado em virtude, sobretudo, de um controle orçamentário muito grande, né? A partir do governo Dilma ainda, nós tivemos um movimento muito forte do Congresso para controlar, através das emendas impositivas,
aquela parte do orçamento que, embora seja uma parte reduzida, né, e aí as pessoas precisam entender, né, que o orçamento no Brasil ele é muito amarrado. Então, o governo tem que cumprir com uma série de obrigações, né, aquilo que fica como margem de manobra, né, que permite uma deliberalidade do poder executivo, é um percentual reduzido desse orçamento. E aí, em virtude das medidas que foram adotadas pelo Congresso com as emendas impositivas, isso acabou passando, né, para o parlamento brasileiro uma função que é típica num sistema presidencialista do poder executivo. E isso garantiu que os deputados tivessem uma capacidade muito grande de manipulação, de manobra em relação ao governo federal. Então, realmente foi um ano desafiador, porque medidas importantes precisavam ser aprovadas, a exemplo da reforma tributária, e um Congresso ali resistente, um Congresso, né, pouco sensível às reais necessidades de uma sociedade que é extremamente onerada com a carga tributária que é alta, que é incompreensível, que não devolve para a sociedade na mesma proporção, né, em políticas públicas. E um Congresso discutindo coisas completamente alheias às reais necessidades da sociedade, né, querendo se blindar, querendo se proteger. Então, realmente foi um ano muito difícil para o governo federal, inclusive para o Poder Executivo, com perdas bastante significativas. E continua sendo, né? Porque nós estamos aí novamente diante de um dilema que envolve o Poder Executivo, o Legislativo, né? Sobretudo na figura do presidente do Senado, que diz respeito à indicação de um ministro da Suprema Corte, que é uma prerrogativa do presidente da República, e que tem trazido também uma série de desafios para que o governo possa fechar o ano e possa iniciar 2026 com alguma possibilidade de entrar no ano eleitoral com a necessidade de cumprir promessas, compromissos que foram firmados ainda no período eleitoral e que ainda não chegaram para a população. Então, realmente, 2025 foi um ano muito desafiador nessa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. É interessante porque quando a gente fala sobre essa ideia da tripartição do poder, parece que a gente está falando de uma coisa muito harmônica, né? Vamos aqui separar Executivo, Legislativo, Judiciário, cada um tem suas atribuições específicas, suas prerrogativas, e um controla o outro, um monitora o outro, e funciona muito bem na teoria. Na verdade, alguém está refém de alguém, né? É exatamente isso, né? Lá em Montesquieu, no espírito das leis, as coisas funcionam a contento. Mas do ponto de vista prático, né, o modelo é desafiador, mas isso em qualquer democracia, né? Não é exclusividade do Brasil. No Brasil as coisas são um pouco mais complexas. Porque a gente tem um sistema partidário, que é um sistema muito permissivo, né, que faz com que os indivíduos ingressem em agremiações sem ter um compromisso ideológico, sem ter um compromisso programático, e aí a relação vira uma relação de fisiologismo, né, uma quantidade muito grande de partidos políticos, é um Congresso que interfere muito nas ações do Executivo, né, um Executivo muito amarrado. Então, os desafios no Brasil são ainda maiores. Uma memória histórica, né, sobre o toma lá da cá. A relação fisiológica, que é uma marca muito forte dessa situação entre o Executivo e o Legislativo. Então, assim, são essas questões que realmente fazem com que no Brasil a situação fique ainda pior. Mas o modelo, o regime democrático impõe também saber lidar com oposições, saber lidar com os dissensos. E o governo, principalmente, né, porque tem à frente o presidente Lula, que já tem uma certa habilidade, porque já está no seu 3º mandato, né? Não é porque ele seja o cara, não é porque ele seja... É porque ele já tem uma experiência nessa função e sabe muito bem como que o Congresso funciona, né? Sabe das respostas que o Congresso exige para que alguma coisa possa ser feita dentro de um quadro de governabilidade. Mas os desafios são muito grandes. Ele tem o respeito internacional, né? Conseguiu transitar, né, no mundo inteiro com os chefes de Estado, conseguiu o respeito, né, de muitas nações. Então, foi alguém que deu uma opinião, né, numa guerra, viajou, esteve nos organismos internacionais. O Brasil, de fato, com o Lula,
apareceu no cenário nacional, né? Reapareceu. E internacional, o né? Brasil sempre teve esse protagonismo, né? Nós estávamos aí como um pária internacional em virtude de um governo que era pouco afeito a essas relações. Mas o presidente Lula, ele demonstra uma capacidade enorme, talvez o episódio mais recente envolvendo o governo dos Estados Unidos tenha deixado isso muito claro, que as ações foram muito certeiras. Havia uma crítica muito grande, por exemplo, em relação à ausência do governo brasileiro de dialogar com e de baixar a cabeça. Na realidade, o que as pessoas cobravam era subserviência do governo brasileiro em relação ao governo estadunidense. E o presidente Lula manteve-se ali muito firme, né, no seu posicionamento, inclusive na ocasião, e eu estou me referindo à questão do tarifaço, né, daquela taxação abusiva que foi imposta a produtos brasileiros, inclusive foi um tiro no pé dos Estados Unidos, que estão vivendo aí um período de recessão muito forte, tem uma dependência muito grande de produtos brasileiros, e o tarifaço acabou fazendo com que produtos chegassem nos Estados Unidos com um preço muito mais elevado. Então foi pior para o povo estadunidense, né? O mercado brasileiro, obviamente, alguns segmentos eram muito dependentes desse mercado, mas esses segmentos rapidamente encontraram outras praças. O governo brasileiro foi muito convicto daquilo que deveria ser feito, e aí nós tivemos o recuo dos Estados Unidos, né, com a revisão dessas tarifas, porque entendeu que o Brasil é um parceiro econômico importante. Então, isso demonstra claramente a capacidade de um presidente da República de se posicionar como deve ser, como chefe de um Estado, como chefe de uma nação, né? E aí o presidente Lula, nesse sentido, deu provas que realmente tem essa condição tranquila, né, de lidar com esses interesses. Dentro dessa realidade que você descreve, Carla, a gente observa que o Lula ressuscitou 2 vezes em 2025, no ponto de vista político. E em muitas ocasiões, né, os projetos econômicos, políticos e até de relações internacionais, como você citou, do presidente Lula, foram desacreditados, ministros de Lula foram desacreditados. De um lado pela imprensa, né, pela opinião pública, de outro lado por setores econômicos, né, além da classe política, da bancada dos alucinados, até as bancadas do centro, porque obviamente tinham os interesses colocados. E tem um fator que eu acho que é importantíssimo nessa conjuntura, né, de reerguimento do governo Lula em 2025, inclusive do ponto de vista de popularidade, que foi o recurso do fator povo. Eu acho até que foi o fiel da balança nessa história toda. Eu queria que eu ouvisse você no sentido exato de que as mobilizações populares, inclusive na internet, que subiram lá, né, a tag Congresso Inimigo do Povo para diversas pautas, e a necessidade de dialogar mais com essa população tornou as políticas do Lula, até antecipando uma política que não ia ser implantada em 25, que era a desoneração lá do início da tabela do imposto de renda até R$5.000. Você acha que esse fator foi determinante para, inclusive, que conquistas históricas da classe trabalhadora viessem a acontecer, mesmo num cenário em que no desenho oficial do governo não aconteceria em 25? Isso é imprescindível, porque o governo precisa dessa legitimidade para garantir a aprovação de medidas importantes no Congresso. O Congresso precisa entender que o governo tem a aprovação popular, a aceitação que é dada pela legitimidade. Isso fortalece o governo e faz com que mais facilmente ele consiga convencer o Congresso, porque o Congresso também depende da legitimidade. Então, depende do voto, depende da aceitação do povo. E aí, eu acredito que a guinada na comunicação foi muito importante para que o governo pudesse se aproximar mais de segmentos importantes da sociedade, segmentos organizados, setores que realmente fazem esse debate, são setores mais ideológicos, do ponto de vista da construção de práticas mais baseadas em discursos, em programas, em propostas. Então, isso foi imprescindível. E aí, nós tivemos aquela campanha do nacionalismo, né, desse reforço do nacionalismo. Sim. É tão interessante, né, a forma como nós lidamos com esses signos, com esses símbolos, porque nós tínhamos muito fortemente isso no governo passado, né, essa lógica de um Brasil forte, né, de um Brasil, essa lógica do nacionalismo, que é um discurso muito forte entre essas pessoas. Que é um traço, como você sabe bem, né, que atravessa a história brasileira entre populistas e autoritários. É exatamente isso, né, a utilização dos
mesmos símbolos. E aí o resgate, né? O brasileiro que, obviamente, né, assume uma postura mais à esquerda, mais progressista. Eu tento evitar esses termos, porque eu acho que eles reduzem muito, né? Uma carga ideológica que é muito forte. Mas na ausência de uma palavra melhor, né? Mas esses segmentos aí mais alinhados com centro-esquerda, que se negavam, né, a usar uma camisa mesmo em períodos de competição, de campeonatos de futebol, né, se negavam a utilizar as cores da bandeira em virtude dessa associação com valores de setores muito extremos, né, retrógrados, reacionários. A nossa categoria, a professora Carla, entendeu isso e foi às ruas de verde e amarelo. Importantíssimo. Foi às ruas de verde e amarelo, não foi, Rafa? Povoamos aqui a nossa cidade, 5.000 trabalhadores em educação, com a blusa e a bandeira, com a bandeira na mão. E aí as pessoas perguntavam, o que é que aconteceu? A cor era vermelha, né? Continua sendo a cor do sindicato, vermelha. E o que é que aconteceu? O sindicato agora é bolsonarista, né? E aí a gente dizia, olha, não, o sindicato é um sindicato que defende o projeto sempre de responsabilidade social. Nós rejeitamos a tese do Estado mínimo, porque o Estado mínimo é o fim do serviço público e nós fazemos o serviço público, né? Mas, além da bandeira ser nossa, das cores serem nossas, né? Nós queremos agitar duas palavras que para nós são importantes nesse cenário nacional: soberania e democracia, né? Então nós queremos um Brasil soberano. Nós queremos um Brasil para os brasileiros. E o que é o Brasil dos brasileiros? É a bandeira nacional, né? É o símbolo nacional, né? E então nós resgatamos isso. Muitas pessoas ficaram, mas eu não consigo muito mais vestir essa camisa verde, amarela, azul e branca e tal. E nós fomos discutir a soberania. A PEC da blindagem foi um movimento maravilhoso, né? Foi de encher os olhos, né? Nós fomos às ruas, o Congresso recuou, né? E eu acho que isso foi um trabalho, Rafael, a partir desse debate que a gente fez, dessa reflexão. Por que que é deles? Por que que é daqueles que estão usurpando, né, tudo que nós conquistamos, né? Então vamos tomar para nós o que é nosso, que é o Brasil. Que ainda hoje a gente diz, né, Rafael? É óbvio, às vezes é preciso dizer o óbvio, mas o Brasil é dos brasileiros. Eu acho que o que a Carla também está trazendo, Gardênia, é muito no sentido de compreender como o mesmo elemento iconográfico é utilizado por dois campos políticos tão divergentes. Sim. E como os dois campos políticos, cada um à sua maneira, cada um puxando a sua justificativa social, você acabou de trazer inclusive, referenda que esse dado icônico histórico, né, de sentimento, inclusive de nacionalidade, pertence a esse ou aquele grupo. Então há uma disputa de sentido do Brasil. Exatamente, o significado, né? Porque o símbolo é o mesmo, mas o que ele representa, o que ele significa, é apropriado de diferentes maneiras por esses grupos políticos. Então houve o resgate, né, dessa ideia do nacionalismo por um campo mais progressista, por setores ligados ao centro, à centro-esquerda. Então, eu acredito que isso fez parte também de um redimensionamento das estratégias de comunicação, que eram muito criticadas, né? O governo não tinha encontrado ainda a linguagem correta, não sabia utilizar as mídias sociais, e obviamente que isso também repercute nos movimentos de rua, né? Das pessoas desanimadas, pouco afeitas a essa presença nos espaços públicos. Então, houve uma mudança nesse sentido, o governo conseguiu comunicar melhor isso aí, e aquilo que deveria ter sido um trunfo dessa direita extrema, né, dessa direita mais reacionária, acabou tendo um desempenho de efeito contrário, né, porque eles imaginavam que a repercussão seria de que iria causar um prejuízo, uma mácula muito grande na imagem do governo,
de um governo que não sabe dialogar, que está perdendo um grande parceiro comercial, que são os Estados Unidos. E, na realidade, o que aconteceu foi um governo que se posicionou de forma soberana, né, entendendo que precisava manter uma relação de respeito com o outro país, porque em nenhum momento houve desrespeito, mas que o respeito tem que ser recíproco. Então, o posicionamento foi muito feliz nesse sentido. E aí resgatou, né, esse sentimento muito forte, melhorou a aprovação do governo, porque realmente, diante de muitos desafios, de muitas dificuldades, e havia também, Gardênia, acredito, uma expectativa muito grande em relação a esse terceiro governo, porque ainda há uma memória muito forte, né, de uma classe média que ascendeu, inclusive as pessoas utilizavam o termo a classe média do Lula, nos 2 primeiros governos, né, que melhorou de forma substancial a qualidade de vida das pessoas, né? Permitiu que as pessoas tivessem acesso à educação de uma forma mais ampla, acesso à moradia digna, ao consumo, porque é isso que você coloca, a cidadania numa sociedade capitalista se faz através do consumo. Se você não é consumidor, você também não é cidadão. Então, acesso a bens de consumo, né? A melhoria real do poder de compra, do salário, essa classe média que não era proveniente dos setores públicos, era proveniente da iniciativa privada, o que significa dizer que houve uma política de geração de emprego e renda extremamente eficiente. Então, há uma memória daquele período e, obviamente, que as pessoas esperavam no terceiro mandato fosse além disso tudo. Mas ele disse uma coisa interessante, o Lula, ontem, aqui em Fortaleza, ele disse que ele quis e quer ainda se vingar da própria história dele, né? Então ele passou fome, ele não quer que ninguém passe fome. Ele não teve a oportunidade de estudar, então ele não quer que ninguém fique sem escola, né? Então, por todas as dificuldades que ele passou como nordestino, como metalúrgico, né? Durante toda a trajetória da vida dele, hoje para ele um caminho aberto, né, para que se constitua essa política mesmo de responsabilidade social, né, que o Brasil, que tem a maioria como ele, né, tem que ter, né, precisa ter. Uma agenda que ele persegue desde o primeiro mandato. Eu achei interessante ele dizer, eu vou me vingar da minha própria história, né, quer dizer, o que eu não tive, o brasileiro tem que ter, a juventude tem que ter. Só há uma nação, né, desenvolvida se tiver educação, se tiver a saúde pública, né, se tiver emprego e renda, enfim. Eu acho que foi muito interessante. Lula é sempre genial, né? Sim. Então, assim, ele foi muito... Narciso, você estava falando agora, né? Ele se olhou no espelho e disse, olha, eu não quero que você seja aquele cara que como eu, né, teve tantas dificuldades na vida. E eu acho assim que para o ano que vem, porque a eleição já chegou, né? Antes de chegar no que vem, Gardênia, eu queria explorar ainda um outro aspecto. Não, mas eu nem vou falar, eu vou só citar aqui o ano que vem para resgatar 2025. Eu espero que ano que vem, professora Carla, os nacionalistas que já se organizam, e dizem que o Brasil é deles e tal, e que, né, lembrem-se do que eles fizeram no 8 de janeiro. Porque quem traz a bandeira no peito, quem diz um filho teu, né, Brasil, mãe gentil, tal, não quebra o patrimônio histórico nacional. Aquela imagem foi uma imagem assim que ganhou os olhos do mundo, né? Então é muito contraditório, é a essência da contradição. Você ser o brasileiro, você está com a bandeira nacional aqui, enrolada aqui no seu pescoço, vestindo a bandeira nacional e quebrando o patrimônio histórico nacional.
Isso aí, Gardênia, é parte do repertório deles que ajuda, inclusive, o campo progressista, como classificou aqui a Carla. Porque, além de tudo, eles são aloprados. Eles são um bando de trapalhões, né? Eles mais se atrapalham, né, do que se ajudam em alguns aspectos. Até são muito estrategistas, sabem fazer comunicação digital muito bem. Sim. Se primeiro se organizaram nas redes. Tanto é que eu acho que um pouco da dificuldade que a Carla narrava do governo Lula foi nesse sentido de não compreender a dinâmica das redes contemporâneas, que é um elemento de organização e informação social muito forte. Eles sabiam fazer isso muito bem, mas são tão trapalhões que eles mesmos metem os pés pelas mãos pela confusão ideológica, temática que eles são. Eles são israelitas, ao mesmo tempo que são, né, norte-americanos, que querem ser brasileiros nacionalistas. É uma confusão que tem uma hora que a contradição ganha força e o elemento simbólico, né, os destrói tão forte quanto os constituiu, né? Eu acho que fica um pouco nisso. Mas eu queria, voltando rapidamente nesse tópico da conjuntura nacional, para a gente poder fechar o ano de 2025, que a gente tem sim um Congresso Nacional avesso às pautas da classe trabalhadora, tem sim um Congresso Nacional que minimamente aprovou determinado ponto, porque a pressão foi grande e houve um momento em que nem a imprensa convencional, né, que faz muito o discurso do capital privado, inclusive um dado muito importante, que é sempre interessante trazer nesse momento do podcast, os meios de comunicação privados, hoje em dia, estão passando todos para as mãos de grandes grupos econômicos do capital financeiro privado, internacionais e nacionais. Todos eles caminham para ter, majoritariamente, ações de grupos nesse sentido. Por isso que a gente está tendo que tomar atenção quando eles fazem discussão de pauta econômica, que estão falando a partir dos seus interesses. Mas, para além de todas essas oposições que havia, a gente viu uma força muito maior de mobilizações, como no passado nós não observávamos. Carla, eu queria te ouvir ainda nesse tópico. O Sindiúti é uma exceção no processo de mobilização popular, porque é a única entidade sindical no estado do Ceará que organicamente consegue colocar majoritariamente, a palavra é essa mesmo, majoritariamente seus trabalhadores nas ruas. Mas a gente vinha, nos últimos anos, de uma queda na participação popular, e tivemos aí, né, um ressurgimento, não organizado essencialmente pelos sindicatos, não organizados essencialmente pelas centrais sindicais, mobilizações que surgiam mais fortemente na internet de grupos, sobretudo formados por jovens. Eu queria que você avaliasse também essa conjuntura, que ajudou muito para que essa conjuntura se modificasse. A discussão da escala 6.1, né, no fim da escala 6.1, não foi uma discussão essencialmente sindical. É uma discussão que faz parte do programa político das centrais sindicais, sobretudo da CUT, dos sindicatos, mas não estava na ordem do dia e veio de uma forma diferente através desse discurso das redes. Eu queria que você trouxesse também esse elemento que eu acho que é fundamental para compreender esse ano. É importante. Na realidade, essa questão no Brasil é muito complexa, né? Nós temos uma ausência no Brasil, isso se deve a questões históricas também, né? Uma ausência desses grandes movimentos que redefiniram as estruturas de poder. Isso não significa dizer que não haja movimento importante e significativo na sociedade brasileira. É que nós não tivemos, nas nossas passagens, movimentos sociais populares que fossem significativos a ponto de modificar estruturas de poder. Tanto é que, por exemplo, Florestan Fernandes fala sobre um mimetismo das elites brasileiras. Então não ocorreu no Brasil, exemplo que ocorreu em outras grandes revoluções, essa participação efetiva na sociedade modificando as estruturas de poder. O que nós tivemos aqui foi, por exemplo, na passagem do regime monárquico para o regime republicano, né? Elites que entenderam a necessidade. A própria retomada do processo democrático brasileiro pós-64, né? Isso foi parte também de um movimento de elites. Então, nós temos, historicamente no Brasil, a ausência de movimentos que redefinam estruturas de poder. E aí nós podemos falar de diversas abordagens que tratam do fenômeno de diferentes perspectivas, né? Alguns autores, por exemplo, falam muito dessa mistura de elementos que produziu um brasileiro muito leniente, um brasileiro muito passivo, né? Algumas teorias falam aí de um brasileiro que não gosta de se envolver muito na disputa, que não gosta da confusão, não gosta do movimento. É ideológico, o samba, suor e cerveja, né? É exatamente isso.
Isso, né? Então tem autores que partem por essa perspectiva, né? Outros autores falam muito dessa questão de uma escolha racional. O custo da participação no Brasil é muito alto, porque o movimento pode gerar muita retaliação. Então, os indivíduos temem, né? Você tem, por exemplo, um funcionário de uma determinada instituição que resolve investir num projeto de mudança, num projeto de transformação, vai para a rua. E se esse projeto não lograr êxito, se não for bem sucedido, aí ele fica suscetível a todo tipo de perseguição, de retaliação. E eu não estou falando só do municípiozinho do interior do Ceará, não. Eu estou falando do que acontece no Brasil como um todo. Né? E nós temos esse sentimento muito forte de vingança em relação às pessoas que se colocam num campo de questionamento, de oposição. Então, muitas vezes é uma escolha estratégica. A cultura da escravização marca muito isso, né? Inclusive, entre os trabalhadores, aqueles melhores colocados, os chamados capitões do mato, né? Fazendo aí um paralelo com a história, funcionam muito bem nessa lógica, né, de fazer a conformação social continuar. Isso é importantíssimo também, Rafael, porque nós temos ainda uma mentalidade escravocrata no Brasil, né? A nossa lógica é do subalterno. Tanto que você chega, por exemplo, num espaço em que você tem um serviço, tá? A pessoa se refere a você, e aí patrão, e aí patroa, nessa lógica da subserviência. Sim. Então nós temos uma mentalidade, essa questão da jornada de trabalho no Brasil, ela é totalmente atrelada a uma mentalidade escravocrata, né? Essa coisa do funcionário que tem que dar a vida, tem que dar o sangue, tem que vestir a camisa, tem que estar sempre à disposição. E o escravo vivia nessa situação de estar sempre à disposição, né? O escravizado era quem tinha esse nem entende papel. A importância do ócio, né? Não, inclusive num contexto em que há necessidade que os indivíduos estejam mais preparados, né? E aí tem um autor italiano que fala muito sobre isso, já faleceu, Domenico Di Masi, sobre essa lógica de um ócio criativo, que é questionável em alguma medida, porque traz muito também essa coisa do trabalho frouxo, do trabalho informal, mas ele fala muito sobre essa necessidade de articulação hoje do trabalhador entre o mundo do trabalho, mas ao mesmo tempo o espaço de lazer e o espaço da educação, o espaço do conhecimento. Produzir não só para a economia, né, mas produzir para a humanidade. Exatamente. Né? Afinal de contas, nós não podemos ser reduzidos ao mundo do trabalho. Né? Nós somos seres muito mais complexos, nós não somos máquinas. Então, essa discussão sobre a jornada, por exemplo, ela está muito atrelada a essa mentalidade escravocrata, né? O trabalhador tem que estar lá. E nós percebemos isso nas organizações de uma maneira geral, né? Essa coisa, né? Eu estou pagando o trabalhador, ele tem que estar aqui dentro, ele tem que estar produzindo. Quem é que vai pagar? Olha, o debate é onde chega. Quem é que vai pagar por essa redução da jornada, né? Quem paga é o trabalho social pela redução da jornada, né? E assim, quem ganha é a sociedade com isso. Inclusive porque os trabalhadores se tornam mais produtivos, porque eles estão muito mais preparados, porque eles preparam as futuras gerações muito melhor para isso, né? Então é uma mentalidade estreita, limitada, equivocada. Contrária à lógica científica. Totalmente contrária à lógica científica, mas é história, né? Assim, e nós temos uma marca muito forte da escravidão no Brasil. Então, essas questões que dizem respeito aí à participação social, elas têm aí apresentado em diversos autores distintas abordagens. Mas aí a gente tem esse fenômeno hoje das mídias sociais, né, que coloca as pessoas também numa situação de muito isolamento, que faz com que as pessoas acabem reduzidas a salas de espelhos. Pois e isso também é extremamente perigoso, né? Principalmente a juventude, né, professora? Muito. Um perigo isso, né? Porque o aluno, no nosso caso, o aluno, né? Agora está restrito na sala de aula, né? Mas todo mundo quer um celular, né? Então, ele se vê, é o espelho, né? Sim. Ele tem que se ver ali. Então, quando ele não tem o que ali, né, está dito que ele tem que ter, aí as consequências complexo, são... né? Quando a gente achava, os teóricos, por exemplo, da indústria cultural, né, achavam que o auge da alienação estava no cinema, no rádio, a gente aparece com a internet, né? Hoje eles estariam muito mais preocupados. Hoje o cinema, inclusive, entendido como, né, uma arte graduada. Né? É cult hoje, né?
Mas a situação é extremamente preocupante, porque as pessoas são reduzidas à sala de espelhos, isso reforça o sectarismo, o extremismo, porque os indivíduos acabam tendo ali convicções muito arraigadas que se fortalecem porque outras pessoas acabam compartilhando dessas mesmas convicções. E aí eu estou falando dos dois campos, eu estou falando dos dois extremos, né? Porque nós temos também extremos de indivíduos que não conseguem estabelecer minimamente um diálogo com o diferente, com o outro, né? E nós precisamos entender que o regime democrático passa pelo debate plural. Nós precisamos, obviamente, que um debate com fronteiras bem delimitadas, né? Com recursos civilizados para que haja ali a construção do entendimento. Né? Há países agora, professora, que estão adotando novamente o livro, a página, né? O papel. Sim, sim. Né? Então, assim, quando a gente pensa que vai só evoluir, né? Chega um momento em que alguém pensa e diz, olha, esses valores humanos estão sendo ultrapassados. Eu não sei qual é a sua leitura, até gostaria de ouvi-la, sobre o papel da inteligência artificial, né? Porque, Rafael, eu estou impressionada. Você que trabalha com a mídia, você que trabalha com imprensa, eu estou impressionada, porque eu sou professora, passei a minha vida toda professora de português, e eu, muito tranquilamente, posso escrever um texto. Mas alguém já me disse, olha, tu ainda vai raciocinar, se até as regras gramaticais, fazer a pontuação, revisão ortográfica, isso não existe mais. Com um clique, você faz um texto que você se emociona tanto quanto o que você já escreveu. Então, o que é isso, professora? Não, só antes da Carla falar, eu dizer que não é verdade. Essa pessoa que lhe disse hoje, lhe disse isso, deve ter construído essa resposta na própria inteligência artificial, porque é um pouco mentira aí o que está colocado, né, Carla? Exatamente. Há exageros, né, em relação a isso aí. É claro que a gente não pode condenar o uso da internet, porque é um instrumento importante, inclusive para a produção do saber. É um instrumento pedagógico, professora. Exatamente, né, um instrumento. E ninguém está condenando aqui o instrumento, né? O que nós precisamos pensar, inclusive, do ponto de vista legal. E tem projetos no Congresso que foram engavetados em virtude, principalmente, de uma extrema-direita que se beneficia muito dessas salas de espelho, né? Porque tem ali o reforço de convicções extremistas nos seus asseclas. Então, nós precisamos pensar, do ponto de vista, inclusive, legal, quais são essas utilizações possíveis, né? Dentro de um quadro ético. Um marco regulatório. Né? Exatamente, nós precisamos disso. Inclusive porque, assim, é um instrumento, né? Um instrumento que pode ser utilizado, inclusive, para a prática de crimes, para macular a imagem de pessoas, de instituições, para promover abusos, para fazer com que pessoas entrem numa situação de endividamento, que é isso que a gente tem hoje na sociedade brasileira, com mais de 50% das pessoas no Brasil numa situação de endividamento muito grande, em virtude da influência exercida por essas pessoas que se utilizam da internet para promover jogos. Então tem uma série de questões que precisam ser pensadas seriamente, inclusive do ponto de vista de um marco legal. Pois é, eu acho, viu, Rafael e professora Carla, que a internet é um assunto interessante, porque, sobretudo, é um espaço, ainda sem limite, sem marco regulatório, mas é um espaço que constrói, assim, instantaneamente super-heróis, né? Portanto, é dito como um espaço democrático. Então, você hoje é anônimo, amanhã tu faz um vídeo, tu consegue viralizar, aí tu virou um influencer, né? Então não sei quais são os teus conceitos, eu não sei o que é que tu, né, o que é que tu construiu e tal, mas ali em 10 minutos, em 5 minutos, você se transformou numa personalidade, né? Que não seria possível em outros
em outros papéis, em outros espaços, né? Você tem que estudar, você tem que fazer você tem que ser um mestre, você tem, né, para você ocupar um espaço, para você pensar, né, construir um pensamento social, filosófico e tal. Mas aí você faz um negócio mais rápido, aligeira a fama e você vira o quê, Rafa? O mundo se abre, né? É claro que... Eu nem sei mais o que é, Rafa, porque esse povo vira... Mas eu queria só dizer que eu aprendi com a Carla Micheli, né, que esses líderes de massa, pensando aí, né, os principais pensadores da sociologia, nesses tempos de hoje, eles, na minha avaliação, pelo que eu lembro das leituras, eles não se formam mais. Eles são nichados. Oxalá. Eles estão dentro de salas de espelhos. Eles não estão ainda sendo líderes ou, né, figuras proeminentes de universo. Eu dou um exemplo muito simples, muitas vezes. Não se pelo modelo, né, comunicacional contemporâneo, não se formarão mais Xuxas ou Silvio Santos. Eles existiram num passado da história que não existe mais, né? Exatamente, né? Tanto é que você perguntar, por exemplo, hoje quem são os grandes fenômenos da internet, muita gente não vai saber nem quem são essas pessoas. De qualquer maneira, é importante, né, ter também em mente que há essa necessidade, isso é um desafio. Nós acreditávamos no início desse ano, eu inclusive apostei nisso, que o governo Lula conseguiria aprovar medidas importantes para que a gente tenha um maior rigor assim, em relação ao uso da internet. Isso não significa dizer limitar a comunicação, limitar a liberdade de expressão, significa dizer que as pessoas precisam ter responsabilidade sobre aquilo que elas estão fazendo. Porque crimes são cometidos ali. Então, isso é muito sério, né? Isso não pode ser deixado à vontade com o argumento de que se trata de liberdade de expressão. Então, isso precisa ser pensado e aí eu acredito que tenha sido um dos grandes déficits de 2025, né? A ausência de aprovação de medidas realmente que possam fazer com que as pessoas tenham mais segurança em relação ao uso da internet. Inclusive, que essa batalha ficou muito forte também em 2024, através da tentativa de um marco regulatório também que viesse a apostar na remuneração de conteúdo. Nós jornalistas sofremos muito, né, no contexto inclusive da inteligência artificial e das plataformas digitais. O nosso trabalho é reproduzido sem que a gente receba por ele, e assim como outros produtores de conteúdo, do audiovisual, enfim, uma luta inclusive que uniu diversos trabalhadores do campo da comunicação e das artes, que também não avançou, e agora nos últimos 2 anos, né, ainda mais forte com esse elemento da inteligência artificial, como a Carla muito bem citou, uma pauta que o governo tem dificuldade de levar adiante, é o interesse inclusive do Estado, que arrecada, que haja no primeiro tópico, né, uma medida, né, de retenção de impostos. São plataformas que operam no Brasil, exploram, recebem a receita de publicidade e evadem com o dinheiro dos brasileiros, que poderia estar voltando em políticas públicas. Inclusive é um ponto muito importante, Carla, Gardênia, porque muitas vezes as pessoas que nos acompanham não entendem porque a gente fala tanto de conjuntura política, porque a gente fala tanto de conjuntura econômica, porque a gente fala tanto de impostos, porque a gente fala tanto de questões legais. Só queria dizer para vocês que é isso que fazem no final do mês. Acabou de cair que dia é hoje? 4. Estamos gravando no dia 4, vai exibir ainda no finalzinho do ano. Acabou de cair, né, o Pix da Prefeitura de Fortaleza, porque a gente tem arrecadação de impostos, vocês recebem salários de fundos constitucionais, de pisos salariais constituídos por lei, constituídos por essa batalha coletiva em torno de eleger representantes que votem as medidas legislativas, e quando eles não são exatamente os nossos, vão lá para a rua, para a internet, hoje em dia, reivindicar. Por isso que esse debate com a Carla aqui é muito importante, só para deixar aqui todo mundo na mesma página, né, gente? Mas é uma visão também muito estreita do que seja a política, né? Que a política diga respeito somente à atividade que se exerce pelos partidos políticos, ou que diga respeito somente aos processos eleitorais, talvez por causa desse distanciamento das ações da representação em relação àquilo que é real necessidade da sociedade. Mas a política é o nosso cotidiano, né? Sim, se nós utilizarmos etimologicamente a palavra, nós chegamos à conclusão de que
tudo depende de decisão política. Se o ônibus está funcionando a contento, se o medicamento está no posto, se o professor está na escola, se tem a merenda, se tem um fardamento, se a via pública está sendo zelada, está sendo cuidada, tudo depende de política. O nosso cotidiano é regido por decisões políticas. E se nós no Brasil nos envolvemos, virou profissão, né, professor? Mas se nós não nos envolvemos com isso, nós só temos a perder. Porque é a via que não vai ter a zeladoria, porque é a escola que não vai ter o professor à merenda, porque é o posto que não vai ter o medicamento. Então, se nós não entendermos minimamente como é o funcionamento, e talvez essa seja a maior dificuldade em relação, por exemplo, à formação do parlamento. Como é que se forma o parlamento brasileiro? Qual é o tipo de eleição? Que é uma eleição proporcional, que leva esses indivíduos ao Congresso Nacional. Nós precisamos entender isso. Porque enquanto nós não entendermos que isso passa por uma lógica de quociente partidário, que nós não votamos em pessoas, nós vamos formando parlamentos cada vez piores. Exatamente. Então é a ausência do conhecimento sobre essas coisas. Aí quando a gente forma um parlamento pior, aí é a questão da redução do tributo que não chega, aí é a questão da merenda que vai ser comprometida, é o nosso cotidiano que é comprometido. Então, como é que se forma, por exemplo, olha a esquizofrenia, né? O eleitor, muitas vezes, ele tem essa confusão, essa perturbação. Ele vota num candidato para presidente da República que representa um projeto político, porque é muito claro, né? Nós tínhamos no processo eleitoral 2 projetos políticos opostos. Ele vota e elege um candidato que representa um projeto político e cria um parlamento que vai gerar dificuldade para esse presidente governar. É o mesmo eleitor quem faz isso. Vota em pessoas. Ele vota em pessoas. É assim que funciona. Então, a ausência de conhecimento sobre essas questões faz com que nós tenhamos atitudes, inclusive eleitorais, equivocadas. Então, nós precisamos entender, não tem dentro do sistema presidenciário, o presidente ele não é um monarca, ele não é um rei. Ele governa com um parlamento, ele governa com um poder judiciário monitorando, fiscalizando para saber se ele está dentro de um quadro constitucional. Então, ele precisa manter a governabilidade. Como é que você mantém a governabilidade quando o eleitor cria um parlamento contrário ao presidente da República? Como é que você faz? Ele fica refém, Ele fica completamente refém. Isso aí é o que dá margem a práticas como o fisiologismo, porque ele vai precisar governar. Como é que ele governa? Ele tem que formar a maioria no Congresso. Aí, para formar a maioria no Congresso, ele começa montando um ministério com partidos políticos que não tem nada a ver com o projeto que ele estava defendendo durante o período eleitoral. Aí ele começa a fazer concessões na distribuição de recursos para partidos políticos que votam contrariamente. Nós temos no governo federal, por exemplo, partidos políticos que continuam nos ministérios e fazem oposição no Congresso Nacional. Estão embarreirando o governo. Que essa é a novidade deste mandato. As contradições são tão grandes que elas se tornam ainda inéditas. São gritantes, as contradições gritam. Então, o que é que nós temos que dizer para essa população? Que nós temos que dizer que próximo é a eleição. Que esquece, inclusive, professora, no mês seguinte em quem votou. É exatamente isso. Carla, inclusive esse ponto é muito importante. A gente fala aqui no podcast para uma audiência qualificada não só de professores, professoras, outros trabalhadores da educação, né, que estão lá dentro das escolas, servidores ou terceirizados, mas também falamos para a comunidade escolar. A gente tem uma taxa de audiência, né, de acompanhamento, pela proximidade que a categoria tem com a população, com boa parte da comunidade escolar, pais, mães, avós, todos os cuidadores, os próprios jovens, né? Já tivemos inclusive aqui no podcast o pessoal que já estava ali na idade da reta final do ensino fundamental, formando o Grêmio, né? Que estiveram aqui conosco. Então, esse momento em que você fala de como a gente percebe o nosso voto é muito importante. Eu queria que você continuasse lembrando que falamos para todos, inclusive, aqui. Exatamente. E aí, Rafael, é o seguinte, nós estamos num espaço que é de formação de indivíduos. Esses temas são transversais. Assim, o professor de matemática pode explicar o que é um quociente eleitoral. Inclusive, ele vai aproximar não só a matemática, como a política.
desse indivíduo. Então, e fazer entender, porque eu tinha fazer dificuldade entender. quando era só teoria. eu tenho um cálculo de sobras, Faltava né? aula, faltava aula, não, Não, né? nunca faltei, Você é não. um excelente aluno, né? Eu terminei em primeiro lugar da minha turma, mas eu tive dificuldades. Porque o pessoal, você sempre em primeiro, né? O pessoal das humanas tem dificuldade de fazer conta mesmo, né? Faz 10 vezes a mesma conta. Eu faço a minha conta, eu faço bem direitinho a conta do meu salário. É por isso que eu estou na porta da prefeitura todo mês. Então, são temas transversais. Esses temas eles podem ser trabalhados, diz respeito à cidadania, né? A formação de pessoas aptas à vida em sociedade. Mas aí nós temos, numa sociedade como a nossa, pessoas que recorrentemente negam a política. Quando a gente escuta falar de política em casa, é o pai e a mãe esculhambando o representante, o deputado, o vereador, o prefeito. A gente vai para a escola, quando escuta falar de política, é de maneira depreciativa. A comunicação o tempo todo trata de política de forma depreciativa. Então é um movimento muito forte de depreciação da atividade política. E ninguém fala que tem gente boa, que tem gente com propostas que fortalecem categorias, que fortalecem pessoas. Aí ninguém fala sobre essas coisas. É que talvez, professora, tenha também um fator que é determinante, que é o fator econômico. Porque é impossível um trabalhador de base, um comerciário, por exemplo, concorrer com o dono de uma indústria que exporta, com o dono da loja, para ser mais, né? Ali na casa, né, Rafael? Então, assim, é determinante. É fato, viu? O dono da loja, se não é o candidato, apoia alguém. Não, o dono da loja, literalmente, o representante de comércio e serviço, o presidente da FEComércio é deputado. Esse exemplo é muito claro. Sim. Mas nós não temos um comerciário, deputado federal do estado do Ceará. Não tem. E quando a gente olha, por exemplo, quem representa a educação no Congresso Nacional são os empresários. Então, não são pessoas que estão ali no dia a dia, no cotidiano. Mas Marx já falava sobre isso, né? O trabalhador não vota em trabalhador. Ele já dizia, ele já alertava para isso aí, fazendo uma crítica à representação. Né? Por isso exatamente, né? Mas, assim, dentro de um quadro democrático, é claro que a gente tem que pensar no aperfeiçoamento, né? Então, você coloca questões importantes. Por exemplo, as candidaturas passam necessariamente pela filiação e pelas convenções partidárias. Os partidos privilegiam, claro, aqueles candidatos que têm um potencial competitivo maior. Os candidatos que têm um potencial competitivo maior são aqueles candidatos que têm maior financiamento das suas campanhas. Então, isso é regra. E aí nós temos que pensar em mecanismos para minimizar, por exemplo, essa importância, essa relevância do poder econômico na eleição de indivíduos. Isso gera um problema enorme do ponto de vista da percepção das pessoas sobre a democracia. Tem um estudo realizado pela Universidade Federal Fluminense, é do ano passado. Ele mostra que mais de 70% dos entrevistados acreditam que a democracia é o melhor regime. Então, o brasileiro não desacredita da democracia. Ele está satisfeito com a representação. Então, a insatisfação é em relação ao modelo, porque é ruim. A gente olha para o parlamento, para qualquer casa parlamentar, seja uma Câmara de Vereadores, seja uma Assembleia Legislativa, seja um Congresso Nacional, e a gente não se reconhece ali, a gente não se vê. Porque a maioria da sociedade brasileira é feminina, a maioria é de pessoas pretas, pardas, a maioria é de trabalhadores. Aí você olha para o Congresso, você tem homens, brancos, empresários, ninguém se vê naquilo ali, defendendo os seus próprios interesses. E aí quando tem a aprovação de alguma medida que beneficia a sociedade, é porque eles colocam um pezinho para trás e dizem assim, se a gente não fizer isso, é questão do imposto de renda para as pessoas de até R$5.000, né? Dessa faixa de renda. Porque ali foi um truque. Também. Né? Porque também. Aí você não me taxa. Eu sou super rico. Exatamente. Né? Exatamente. Aí, tudo bem, eu te concedo a redução do imposto para quem ganha até 5 mil, a isenção. Mas, olha, não mexe comigo não. Eu tô aqui representando uma bancada e tal. Vai mexer com quem? Servidor público. Aí vem, professora, a proposta de reforma administrativa. Que é um crime. Então, assim, o preocupante é que essas propostas sejam viabilizadas por representantes que deveriam estar do outro lado da história, né? Que deveriam estar defendendo os interesses do funcionalismo. Porque não tem como.
Se você não pensa no indivíduo que está prestando esse serviço, não tem como dar certo. A estrutura pode ser a melhor. Se as condições em que esse indivíduo está inserido não são adequadas, o serviço não vai ser prestado a contento. Mas é na iniciativa pública, é na iniciativa privada, é no serviço público, é em qualquer espaço. As pessoas são fundamentais. Então, mais uma vez, né, nós temos que reforçar na nossa comunicação, na forma como nós chegamos para as pessoas, que o campo da política é fundamental para gerir o nosso cotidiano. E se nós minimamente não entendermos isso, o funcionamento dessas coisas, nós vamos continuar gerando problemas que repercutem de uma forma muito negativa. Como, por exemplo, as questões relativas a esse presidencialismo que eufemisticamente foi chamado de presidencialismo de coalizão, que na realidade é um presidencialismo de cooptação, porque o presidente tem que dar um jeitinho para governar. Exatamente. Então é importante que haja esse reforço. E a educação é um espaço fundamental para isso, né? Para gerar essa consciência cidadã, para fazer com que as pessoas se apropriem dessas coisas. Nesse aspecto, a educação política também. Também, né? A gente está na reta final do nosso programa, porque nosso tempo já estourou, mas eu acho que o debate rendeu e rendeu com qualidade. Foi correndo. Mas eu queria trazer, Gardênia, um último tópico, né, que é um desafio para essa reta final aqui da conversa com a Carla, que é a gente tentar perceber, Carla, como a gente constrói um Congresso melhor, uma Assembleia Legislativa melhor, elege, né, no ponto de vista de projeto político, um governo estadual progressista e um governo federal progressista, seja o Lula ou não como projeto, seja o Elmano ou não como projeto, mas de fato, em todos esses casos, até se forem eles, que no projeto lá de governo esteja taxativamente os interesses da classe trabalhadora colocado. Num contexto, como você mesma descreveu, em que nós não tivemos uma reforma política que mudou o modelo de representação do Estado, que nós não tivemos uma reforma, né, da própria organização partidária, que vai continuar nesses mesmos moldes, e um contexto também que a gente tem dificuldade de inserção de representantes reais da classe trabalhadora como candidatos, e um último adendo, que é um dado da conjuntura que interfere aqui no Sindiut, né? A gente teve uma eleição de um governo municipal do PT, mas de uma pessoa que não é organicamente formada pelas bases do pensamento de um partido que se intitula dos trabalhadores. As contradições ao longo desse ano foram muitas. Então, dentro dessa perspectiva difícil, eu queria que você fizesse essa avaliação. Eu sei que você tem a condição de pensar estrategicamente e externamente essa realidade. O que você acha que nós podemos esperar de 2026, ainda que nós tenhamos que combater todos esses obstáculos? Assim, o que nós esperamos é de que realmente o eleitor tenha mais consciência de que precisa alinhar ideologicamente o seu voto para que ele escolha um presidente da República. Nós vamos ter eleições gerais no próximo ano. Então, vamos votar novamente presidente da República, vamos formar um novo Congresso Nacional, os governadores de Estado, as assembleias legislativas. Então, que haja um alinhamento do ponto de vista ideológico, do ponto de vista propositivo. Então, não posso, por exemplo, votar no candidato do PT para o governo do Estado e votar no candidato do PL para a Assembleia Legislativa, porque eu vou gerar um problema muito grande. Aí você pode dizer assim, mas não vai ter oposição? Vai ter oposição, mas quem vai votar na oposição é quem votou no candidato a governador do PL e não quem votou no candidato do PT. Então, se forma. Então, nós precisamos ter esse alinhamento do ponto de vista propositivo, do ponto de vista ideológico, cobrar, monitorar mandatos. Então, não adianta só escolher um indivíduo que apresentou bons projetos, tem ali uma proximidade, por exemplo, com as categorias, mas é cobrar que esse indivíduo seja atuante, né, nas pautas que são fundamentais para as categorias. Então é importante fortalecer esses indivíduos, buscar pessoas que realmente tenham esse protagonismo nas suas categorias, que possam representar os interesses das suas categorias, porque a representação é isso, principalmente quando a gente está falando das casas legislativas. Então é fortalecer esse vínculo com pessoas que realmente têm um comprometimento com as categorias e fazer o acompanhamento dos mandatos. Porque é assim, e aí é Montesquieu, quem tem poder é tentado abusar desse poder. Se não houver monitoramento, se não houver controle social, e onde a democracia funciona relativamente bem, é onde existe muito controle social.
Então, alinhamento do ponto de vista propositivo, ideológico, para votar no presidente, no governador, nas casas legislativas em pessoas que sejam próximas do ponto de vista propositivo, e depois fazer o acompanhamento desses mandatos para ter a garantia de que realmente os compromissos firmados durante o período eleitoral estão sendo cumpridos. E assim, gradativamente, a gente vai melhorando o regime democrático no Brasil. E combinando com isso, uma categoria organizada, um sindicato forte, os trabalhadores nas ruas, uma imprensa, não é, Rafael, que fale o que tem que ser falado. E é isso que nós estamos fazendo agora. De fato, para o interesse público, que nem sempre é o que acontece. Isso. Então é isso que nós estamos fazendo agora, professora Carla, Rafael, que tem nos acompanha aqui no dia a dia. Nós estamos agora construindo a nossa pauta de campanha salarial. Estamos realizando várias reuniões de segmentos, de plenárias, reuniões em todas as regionais da cidade. Para o próximo dia 8, a nossa Assembleia Geral, que deve votar uma pauta remetida será à Prefeitura e à Câmara Municipal e tal. A Câmara Municipal discutindo o orçamento para o próximo ano, por isso a gente se adianta no debate, né? Porque não adianta a gente construir um castelo de sonho e não tá isso no orçamento para a educação para o ano que vem, né? A gente vai só falar e tá lá o orçamento votado, né? Então a gente se adianta nesse debate, enquanto a Câmara Municipal está votando o orçamento da cidade. E assim, nós temos ouvido muito aqui no nosso sindicato, por parte dos governos, né? A questão da importância da governabilidade. Então, quem foge à regra, quem vai para a porta da prefeitura, quem ainda está com a bandeira na mão, né? Quem ainda diz, olha, eu dei o voto, né? Mas tem que ter o retorno, porque eu votei num projeto social, eu não votei em pessoas, né? Então, quando isso acontece e tal, alguém vem e diz, olha, mas tudo bem, na campanha era uma coisa, né? Eu disse que faria e tal, peguei a pauta de vocês, era viável à época, mas agora, conhecendo a realidade, o prefeito anterior deixou um buraco na nossa conta e tal. Todas as desculpas aparecem, né? E aí quando a gente vai mais forte, quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para os jornais, quando a gente coloca uma nota na TV dizendo, olha, tem que fazer isso, os trabalhadores exigem isso, nós viramos uns pseudos inimigos, né? Nós que nos alinhamos aos projetos sociais e tal, viramos, né, aqueles que, olha, lá vem eles para, né, dizer o que a gente não quer ouvir. Então, vem aí, Rafael e professora Carla, para o ano que vem. Ainda esse ano nós estamos em estado de alerta, porque nós temos que votar a nossa pauta. E nós temos que estar de olho nessa reforma administrativa. Ela não está totalmente descartada, né? E para o ano que vem, Rafael... Muita luta. Acho que traduz muito isso que a Carla vem colocando, né? A gente vai fazer esse acompanhamento que você tão bem citou agora no final, Gardênia, de observar de fato como foi a performance, a trajetória desses que estão hoje com mandatos constituídos, tanto na Assembleia Estadual, no governo do Estado, como na Câmara Federal e na Presidência da República, fazer a cobrança e dentro disso construir um perfil de voto que corresponda aos nossos interesses coletivos, pensando em votar em projetos, em pautas, em desafios que de fato promovam a igualdade e direitos, ao invés de votar no interesse imediato, uma consciência de voto realmente, que eu acho que é o que vai mudar essa realidade. E tomara que a gente tenha, Carla, Gardênia, reais também representantes da classe trabalhadora se colocando como candidatos nas próximas eleições, porque eu acho que isso também é fundamental. Não adianta a gente ter, né, um campo de desejos se a gente não tem quem represente eles. Então agradeço demais a Carla Michele por ter estado conosco hoje no nosso Pode Papocar. Agradeço a Gardênia e a gente volta em 2026 com uma nova temporada do nosso podcast, né, Gardênia? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar a sua opinião. Nós queremos agradecer, professor
professora Carla, a sua presença e a todos que passaram por nós aqui durante todo o ano, né, Rafael? A você, que esteve sempre aqui, impulsionando o nosso debate no Pode Papocar, ao Igor, que está ali na nossa técnica, é o nosso jornal, é a nossa equipe, gente, de jornalismo, da qual a gente se orgulha, né? E queremos desejar a quem nos escuta, aqueles que estão conosco, aqueles que estão nas escolas, muito especialmente a nossa categoria, um ano, claro, ainda, né, finalizando, mas ainda um ano de muitos encontros, de muitas alegrias, de muitas comemorações, né? E para o ano que vem, janeiro, férias da categoria. Mas não é férias da luta, viu, Rafael? Viu, Carla? É férias coletiva da categoria, porque é tempo de campanha salarial, é tempo do Sindiúti tremular suas bandeiras, é tempo de ir às ruas. Então, obrigada, Carla. Rafael, um grande abraço. Igor, um grande abraço. A todos que nos assistem e até o próximo programa. Tchau!